O toque vai muito além da organização, de ser metódico, da simetria. Eu sou Adriana Bonfilho, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, mestranda em psicologia da saúde. Esse é o Momento Mais Saúde. Vou falar um pouquinho hoje do TOC, é o transtorno obsessivo-compulsivo, que, em geral, é composto de obsessões, que são pensamentos, imagens persistentes, intrusivas, que surgem nos mais diversos horários e que trazem muita angústia, muita ansiedade para a pessoa que tem. E as compulsões. As compulsões seriam o quê? Rituais, que são comportamentos que a pessoa que tem esses pensamentos, essas imagens, eles têm um comportamento para neutralizar, diminuir a ansiedade causada por esses pensamentos, essas imagens. Então, por exemplo, a pessoa tem toque de contaminação. Então, ela supõe, né, que se ela tocar em alguma coisa, ao chegar da rua, algum objeto, ela vai se contaminar, por exemplo, com algum micróbio, alguma bactéria, e ao ter esse tipo de pensamento, isso gera muita ansiedade para a pessoa. Então, a pessoa, para lidar com essa ansiedade, ela vai, por exemplo, lavar a mão. Só que ela não vai lavar a mão de uma maneira funcional, uma vez. Ela vai lavar a mão persistentemente, insistentemente, como uma maneira de diminuir essa ansiedade provocada por esse pensamento de contaminação. Esse é o toque clássico, que é obsessões, que são os pensamentos, as ideias fixas, as imagens, e as compulsões, que são esses comportamentos para diminuir essa ansiedade causada pelos pensamentos. Existem também os toques puramente obsessivos, que são só a pessoa não tem comportamento, ela não ritualiza, ela só tem a ideia fixa, a imagem, os pensamentos, mas esse tipo de toque puramente obsessivo é muito raro. E tem também um tipo de toque em que os rituais, a pessoa tem obsessão, os pensamentos, as ideias, e tem os comportamentos, mas esses comportamentos, eles são velados, eles não são externos. Então, por exemplo, eu penso que se eu tocar em algum objeto, ao chegar da rua, eu vou me contaminar, mas ao invés de lavar as mãos, eu faço um ritual para lidar, para diminuir essa ansiedade mental, em que a outra pessoa não vai ter acesso. Então, por exemplo, eu começo a rezar mentalmente para lidar com essa ansiedade. É uma compulsão, mas é uma compulsão velada, interna. O toque, em geral, ele tem 4 grandes dimensões. Tem o toque de contaminação e limpeza, por exemplo, esse que eu acabei de falar, e ideias fixas com doenças em geral também fazem parte desse grupo de toque. Tem o toque de pensamentos tabus, né? São pensamentos proibidos, pensamentos com violência, ligados à religiosidade, sexualidade, que também causam bastante angústia para quem tem esse tipo de pensamento. Tem os toques de dúvidas e verificações, né? Então a pessoa volta 1000 vezes antes de sair de casa para ver se desligou as luzes, trancou a porta de casa, então ela faz várias checagens. E o toque mais conhecido, mais difundido pelo senso comum, que é o toque de arrumação, simetria, perfeccionismo. Tanto que muita gente que não conhece direito o toque acha que uma pessoa que tem toque é quase um sinônimo de uma pessoa perfeccionista, metódica, bem organizada. Na verdade, o toque é muito mais do que isso, porque ele gera sofrimento junto com os sintomas. Importante frisar que, assim, todos nós, em algum momento da nossa vida, temos algum tipo de pensamento intrusivo, indesejável, estranho, às vezes até bizarro. E isso não significa que tenhamos um toque. Então, quando que é toque? Quando a pessoa perceber que esses pensamentos, eles estão muito insistentes, estão gerando muita angústia, muita ansiedade. É muito comum também, com a frequência, né, dos pensamentos e a gravidade, né, dos pensamentos, a pessoa começar a experimentar muita ansiedade, ou até começar a sentir um humor mais deprimido, ou quando ela começar a se atrasar para os compromissos, ou quando, de alguma forma, ela experimenta algum prejuízo social ou funcional, aí é a hora de buscar ajuda, que pode ser um toque. Quem tem toque geralmente tem alguns erros cognitivos, que a gente chama. O que é isso? Alguns erros na forma de pensar. Então, por exemplo, ela acha que quem tem toque tem que ter domínio e controle absoluto sobre todos os pensamentos. Essa é uma crença de quem tem toque muito comum. A outra crença é pensar que é uma intolerância à incerteza. Quem tem toque tem muita dificuldade de lidar com a incerteza, com algum grau de incerteza. Quando, na verdade,
a gente não tem certeza de quase nada nessa vida. As pessoas tendem a ter um certo grau de perfeccionismo, quem tem toque. Ela tem também uma sensação aumentada de vulnerabilidade. O que é isso? Ela acha que por ela experimentar algum tipo de preocupação, ou pensamento, ou imagem, que gera muito medo, muita ansiedade, se ela não ritualizar, se ela não fizer as compulsões, por exemplo, alguma coisa de muito ruim, alguma catástrofe vai acontecer ou para ela, ou para o mundo, às vezes, ou para alguma outra pessoa. Então, assim, um senso aumentado de responsabilidade sobre o que acontece, tá? Que é claramente disfuncional. Pegando mais ou menos alguns tipos de toque, trazendo para o mundo do trabalho, né, e que são menos conhecidos. Então, por exemplo, a pessoa que tem toque com o trabalho, ela pode achar que ela precisa ficar hipervigilante, alerta o tempo todo, porque senão ela vai cometer uma falha muito grave e ela vai ser dispensada, mandada embora, por exemplo. Pensamento, essa obsessão de ter errado e não ter se dado conta. Então, esse é um tipo de toque que pode, obviamente, causar muita ansiedade, algum tipo de prejuízo. Outro tipo de toque relacionado com o trabalho é, por exemplo, a pessoa ter um relatório para entregar e ela não consegue manter o prazo de entrega do relatório. Por quê? Não porque ela não saiba fazer, mas ela se exige um grau de perfeccionismo muito alto. Então, ela começa a fazer, ela desfaz, ela faz 1000 rascunhos, ela acha que nunca está bom o suficiente, né? Porque ela pode ter cometido um erro que ela não tenha percebido, então ela vai lá, relê, refaz, e muitas vezes isso atrapalha, ela posterga, ou mesmo não entrega dentro do prazo. Então, esses são exemplos de um certo perfeccionismo, mas que também já está gerando um prejuízo e que a gente pode considerar como toque. E é um tipo de toque também, inclusive, menos conhecido. Por exemplo, a pessoa pode ter uma ideia fixa que ela está sendo perseguida, por exemplo, no trabalho. Isso até é relativamente comum. Nós, como terapeutas, a gente tem que perguntar qual que é a evidência que ela tem de que isso está, de fato, acontecendo. Porque pode ser uma fantasia, pode ser uma cisma da pessoa ou pode ter uma evidência. Então, a gente ensina o paciente, né, a psicoterapia deve ensinar o paciente a pensar com base, que a gente chama em evidências, né, em indícios reais e não pensamentos, sensações, intuições. Esse tipo de pensamento fixo, de obsessão, pode ocasionar muitos problemas nas relações com os colegas, com os pares, com os superiores, etc. Né? Então, é um exemplo de como pode atrapalhar. Tá, e aí, tem cura, não tem cura? A literatura, ela não tem consenso sobre esse assunto, tá? Então, alguns autores defendem que sim, que o toque é curável, totalmente curável, mas uma outra parte da literatura defende que, na verdade, o toque ele pode ser controlado. Ele não tem, talvez, um toque mais severo, ele não tem uma cura completa, mas ele pode haver uma remissão, um tratamento adequado dos sintomas, e a pessoa pode ter bastante qualidade de vida, pode viver muito bem sem os sintomas, com sintomas controlados. Então, na verdade, não tem consenso, né, sobre isso. E qual que é o tratamento? O tratamento padrão ouro, que a gente chama, né, o mais indicado, é psicoterapia, então, portanto, terapia com profissionais, sejam psicólogos, sejam psiquiatras, né, de preferência com experiência em toque, e uma das abordagens, não é a única, mas aqui, uma das que mais tem evidência científica de eficácia é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental para lidar com toque, né, mas não é a única. Tem também as terapias comportamentais de uma maneira geral e a terapia puramente cognitiva, isso associado com medicação. E aí, medicação deve sempre ser prescrita por médico psiquiatra. Além disso, outras coisas, outros tratamentos podem ser complementares. Então, o que é isso? Outros tratamentos não vão resolver o toque sozinhos, mas podem ajudar bastante a diminuir essa ansiedade gerada pelas obsessões. Então, por exemplo, atividade física, principalmente aeróbica, regular. Depois, meditação. A meditação é um instrumento bem eficaz em que a gente tem alguma paz mental. Né? Então, a gente consegue controlar melhor a nossa mente. Não é controlar o que a gente pensa, mas a gente consegue pensar com um pouco mais de calma e depois, de algum tempo, consegue ter mais discernimento sobre o que a gente pensa. E o yoga, né? Por quê? O yoga é uma atividade física, né? Tem as posturas, enfim, os asanas, mas junto com a postura do yoga, eu gosto muito, tem as respirações.
né? E as respirações, elas também ajudam a gente se autorregular, a gente se acalmar, né? Então, por exemplo, familiares de primeiro grau que tenham toque, ou até mesmo depressão está muito ligada, familiares de primeiro grau, podem predispor, tem uma predisposição genética para isso, junto com alguns acontecimentos de vida, tá? Principalmente quando esses acontecimentos de vida acontecem assim na infância, na nossa época de formação. Então, algum abuso físico, algum abuso sexual, alguma história de vida que tenha um impacto sobre a pessoa. Então, não é nem uma coisa nem outra. Então, é meio que multicausal, multifatorial. Isso é o que a literatura nos mostra. Eu acho que para você identificar um pensamento, por exemplo, estranho, que às vezes acontece a todos nós, de um toque, por exemplo, é a intensidade desse pensamento, a frequência, a regularidade desse pensamento e o grau de prejuízo que esse pensamento te traz. Então, por exemplo, se vem um pensamento, às vezes meio descabido, absurdo, que todo mundo está sujeito, e você não dá muita atenção para aquilo passa, aquilo não é um problema. Mas se esse pensamento ou variações do mesmo tema começarem a vir em diversos momentos, insistentemente, persistentemente, e te trouxerem muita angústia, muita preocupação, né, muita ruminação, você fica pensando sobre aquilo e não consegue sair daquilo, ou de alguma forma te trouxer algum grau de prejuízo, aí é hora de buscar ajuda, porque provavelmente tem alguma coisa ali. Se não for um toque, algum outro transtorno associado. Se você precisa de acolhimento, ajuda ou orientações, entre em contato com a Secretaria de Saúde e Condições de Trabalho do sindicato, pelos telefones 41 3015 0523 ou pelo WhatsApp 99989 8027. Nossa equipe especializada está pronta para te atender. E lembre-se, você não está sozinho, o sindicato está sempre ao seu lado.